Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos pela vida, a paz, a saúde, os livramentos. A tua boa mão tem nos conduzido em segurança. Te agradecemos também pelo dia que tem passado, pela noite que tem chegado. Te agradecemos por todos que estão e estarão participando conosco. Presida sobre nós, dando-nos em tudo compreensão, sabedoria, para que possamos entender, assimilar o que diz a tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Nós estamos dando início a mais uma live Converse com o Pastor. Está conosco Tereza Reis, nosso irmão Ednardo, a sua esposa, a irmã Roberta, também nossa irmã Claudeci Mariano, nosso irmão Antônio Sales, Marcelo Freitas, paz do Senhor, cantor Marcelo Freitas, lá na cidade de Cruz, no Vale do Acaraú. Nosso irmão Murilo Nascimento, bem acompanhado da esposa, a irmã Maria das Graças, carinhosamente chamada a Irmã Santa. Também a jovem Nara Daniele, a irmã Aline Santos, juntamente com seu esposo, professor Cristiano, o casal de filhos, o meu técnico de informática, o Gabriel, e a Alana. É isso aí, paz do Senhor, Nara. Também conosco, pastor Ezequias Custódio, é o nosso Mike Tyson, peso pesado. Nosso irmão Eudson Silva, é o Eudim. Nosso irmão Antônio Sales nos cumprimenta com a paz. Nosso irmão Assis Silva está dando glória a Deus lá nas Barreiras dos Vianas. Professor Fábio Silva, também na sintonia. Nosso irmão Mariano, cumprimenta a todos com a paz. Também na sintonia, Thaís Silva, cadeira cativa, nosso irmão Higino Bezerra, Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Como diz o salmista no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize,
ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É isso aí, irmãos. Também conosco, Sueli Nunes. Graças a Deus. Nós temos o primeiro assunto para tratarmos nesta live, conversa com o pastor. Assunto esse que foi suscitado pelo pastor Júnior, Assembleia de Deus na cidade de Mombaça. Eu vou aguardar aqui alguns instantes. Os irmãos que estiveram ontem participando da live viram quando ele levanta o questionamento acerca do texto João capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Nosso nobre companheiro, ele me indagou se o anjo descia ou não para agitar as águas do tanque de Betesda. O tempo já tinha se exaurido ontem e nós protelamos para hoje tratarmos esse assunto de maneira detalhada. E eu estou aqui aguardando o nosso prezado pastor Júnior, que disse que estaria conosco nessa interação e principalmente nos esclarecimentos acerca do texto. Eu vou esperar alguns instantes. Se algum irmão ou irmã desejar fazer algum comentário e alguma pergunta, eu vou ainda esperar mais alguns minutos para entrar no assunto do tanque de Betesda. Eu vou esperar aí uns 10 minutos, aí com a presença ou não do nosso dileto companheiro que fez a indagação, nós iremos comentar sobre o assunto, viu? Vamos seguir adiante. Também está conosco, nesta sala digital online, o nosso irmão Vanderglan Chaves Mendonça, da Igreja Assembleia de Deus, em Catarina, região do Inhamuns, a bela serra e cidade de Catarina. Mais uma vez, hoje tivemos aqui em Itaiçaba uma tarde chuvosa e ainda há pouco, há 10, 15 minutos atrás, estava chovendo novamente aqui em Itaiçaba. Como vocês estão? Como vocês passaram o dia? Vocês estão bem? Glória a Jesus. Nosso irmão Eudim pede para que depois façamos menção de quem é batizado com o Espírito Santo e de quem é cheio do Espírito Santo. Podemos fazer até agora, irmão Eudes, acerca do ser cheio do Espírito Santo e acerca do ser
batizado com o Espírito Santo. Nós, primeiro sobre o batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que o batismo é o revestimento sobrenatural, a capacitação que vem do céu através do revestimento do Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas. Com relação ao falar em outras línguas, como evidência, como sinal, como prova do batismo no Espírito Santo, nós precisamos entender duas expressões gregas que aparecem quando do batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas. Talvez para a maioria, que não é diminuindo os irmãos de maneira alguma, longe disso. Todos nós temos o conhecimento e vamos crescendo de fé em fé. Mas a maioria de nós somos leigos nas línguas originais da Bíblia. Antigo Testamento hebraico, algumas partes aramaico e outras em siríaco, e Novo Testamento na sua quase totalidade no grego, não o grego clássico, erudito, mas o grego popular chamado koiné. Bem, quando a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo e do falar em outras línguas, lá no texto original do grego, existem duas palavras, a xenolalia ou a glossolalia. Já ouviram essas expressões? Xenolalia, glossolalia. Xeno, no grego, significa estranho, lália significa línguas. Junção das duas raízes gramaticais da palavra no vocábulo grego resulta em línguas estranhas. Quando a Bíblia faz menção da xenolalia, estranhas línguas, ou línguas estranhas, como queiram, convém salientar que, geralmente, a expressão a xenolalia, que são as línguas estranhas, estranha, desconhecida para quem fala, não necessariamente para quem escuta. Vocês lembram-se do dia de Pentecostes? Estavam presentes pelo menos 14 nações. Os 120 cristãos que estavam reunidos no cenáculo, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, é o que o texto fala, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É por isso que nós, a instituição, a Assembleia de Deus, ela sempre vai ligar uma coisa à outra. O ser cheio do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial, o sinal de falar em outras línguas, baseado nesses textos. Eu sei,
há outras correntes teológicas de pensamento diferente, que eu respeito, embora que não concorde. Mas o que eu estou dizendo até agora é que a expressão presente no texto grego original é que aquelas línguas estranhas que eles, ao serem batizados, começaram a falar, está escrito lá, xenolalia, línguas desconhecidas ou estranhas. Aí eu estou explicando para vocês, estranha para quem fala, no sentido de desconhecida, mas não necessariamente para quem escuta. O que eu estava dizendo é que em Jerusalém haviam pessoas de pelo menos 14 nações. Eles se admiraram de que os discípulos, os cristãos, embora que incautos, cada um naquelas nações os ouvia falar na sua própria língua. Entende o que eu estou dizendo? Para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, porque estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, desconhecidas para eles. Eles não haviam estudado, não haviam aprendido, mas ao receberem o poder sobrenatural do Espírito Santo, falaram a língua chamada xenolalia, estranha, desconhecida, de quem fala, não necessariamente de quem as escuta. Mas existe também a outra expressão grega, também que vai consubstanciar o batismo no Espírito Santo, que é a expressão glossolalia. Glossolalia significa o falar outras línguas. Glosso, a fala, lália, línguas. Aí quando se aplica esta outra expressão, glossolalia, representa a pessoa que é batizada no Espírito Santo e fala uma língua estranha, mas é estranha de quem fala e também é estranha de quem ouve. Percebe a diferença? Porque é aquilo que nós comumente chamamos as línguas dos anjos, ou as línguas dos céus. Moral da história: a glossolalia é uma língua, se é que podemos dizer assim, é um idioma que não se aprende aqui na Terra. É um idioma, uma língua do mundo espiritual e dos seres espirituais. Copiou a mensagem aí, Eudisson? Você pediu aí para darmos uma palavra acerca do batismo com o Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo. Necessariamente, na visão pentecostal assembleiana, nós compreendemos à luz das Escrituras e pelo que o texto original fala, em cada uma das referências sobre o assunto, que obrigatoriamente a nossa compreensão afirma, de acordo com o nosso credo, a nossa declaração de fé,
que o ser cheio do Espírito Santo obrigatoriamente implica em ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas. A irmã Aline Santos, pastor, se o Senhor pudesse falar um pouco sobre o milênio, enquanto o pastor Júnior chega. Eu vou passar aqui a tela, Aline, para ver se ele já chegou. A irmã Regivânia Ferreira está conosco. O pastor Ayrton Anunciato, de Aratuba, também está presente. Nossa irmã Fernanda Costa. Nosso irmão Edson Mariano, pastor em Êxodo 7, os sábios e encantadores transformaram seu cajado em serpente da mesma forma que Moisés e Arão, porque os profetas de Baal não fizeram descer fogo no monte, assim como fez Elias. É simples, viu, Edson? É pelo simples fato de Deus não tê-los permitido. Com certeza, os profetas de Baal, usando a força das trevas e da malignidade, poderiam também fazer descer fogo do céu, fogo estranho. A oportunidade do desafio de Elias com os profetas de Baal, simplesmente eles não fizeram, porque a ação deles foi neutralizada pelo poder de Deus, que manifestar-se-ia através do fogo no Carmelo para provar definitivamente para aqueles supersticiosos de que só o Senhor é Deus. Nosso irmão Flávio Benedito na sintonia. Pronto, chegou o homem, José Everaldo de Lima Júnior. Paz do Senhor, estou na área. Eu estava, nobre companheiro, lhe esperando. Foi até interessante você ter demorado um pouco, naturalmente, ocupado com tantas atividades aí em Mombaça, porque já deu tempo eu falar aqui sobre o questionamento que o irmão levantou, Júnior, acerca do batismo no Espírito Santo e do ser cheio do Espírito Santo. Não sei se você chegou a ver os comentários. De toda maneira, deu tempo de fechar esse comentário inicial acerca deste assunto. Inclusive, eu falei da xenolalia e da glossolalia, para dar as explicações cabíveis e pertinentes do batismo no Espírito Santo e do fato de ser. Mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Edson Mariano se dá por satisfeito acerca do questionamento que ele faz. Não é nem questionamento, pedindo um comentário acerca do episódio ali de Elias com os profetas de Baal. Depois, irmã Aline, que nós finalizarmos o assunto agora que vamos entrar, do tanque de Betesda, se tivermos tempo, aí nós vamos falar alguma coisa a seu pedido acerca do milênio, tá certo? Mas os irmãos que estavam ontem presentes, entendido, mas é que algumas pessoas acham que quem fala em línguas estão cheios do Espírito Santo, e sabemos que existem pessoas que falam em línguas estranhas, mas seus atos deixam a desejar. Mas eu estou satisfeito. Vamos para frente. Se você está satisfeito, satisfeito fica eu. Bem,
Ontem, nosso nobre companheiro, pastor Everaldo Júnior, da igreja em Mombaça, ele levantou um questionamento para fazermos alguns comentários, porque não aqui estamos numa sala de bate-papo, debatendo assuntos pertinentes e inerentes ao reino de Deus, acerca da, entre aspas, a descida do anjo para agitar as águas do tanque de Betesda. Aí ele me perguntou se afinal o anjo descia ou não para agitar as águas no tanque de Betesda. Eu disse a ele que era necessário um tempo maior para fazermos um comentário plausível, a fim de que todos entendam a linha de pensamento. E aqui estamos nós para fazermos esses comentários. O texto é bem conhecido de quase todos, mas ainda que o texto, a maioria de nós tenhamos conhecimento, é conveniente, pastor Júnior, demais pastores, irmãos que estão conosco, é conveniente, é prudente nós fazermos a leitura do texto de João capítulo 5. Pode ser que alguém não conheça, pode ser que para alguém o texto seja desconhecido. Então, por precaução, vamos ao texto. João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 8. Será o suficiente, viu? Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. A princípio, eu quero chamar sua atenção para esse versículo, o 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estranho, inusitado, diferente. Vamos para frente. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Eu chamo a sua atenção para o que o paralítico responde, as suas palavras. O relato histórico das palavras e da opinião do paralítico, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O que nós vamos conversar, o que nós vamos falar acerca do texto,
em nada altera a inerrância, a infalibilidade das Escrituras. Nós acreditamos na inspiração plenária e verbal das Escrituras. O que é a inspiração plenária? O que é a inspiração verbal das Escrituras? Quando nós dizemos que acreditamos na inspiração verbal e plenária das Escrituras, estamos querendo dizer peremptoriamente que nós acreditamos que todas as palavras, frases, textos estão plenamente de acordo com a orientação dada pelo Espírito Santo à mente dos 40 aproximados autores das Escrituras num período de aproximadamente 1.600 anos. Isto posto, acreditamos na inerrante, infalível, incontestável, que não tem contradição, palavra de Deus. Bem, João capítulo 5, o evangelista João, primeiro é bom destacar isso. O evangelista João, autor deste evangelho, a sua ideia principal, a sua ideia primária, ao escrever este evangelho, era destacar para os seus leitores a divindade, a deidade e a filiação divina de Jesus, o Cristo. Em toda a narrativa do Evangelho de João, o tema central que ele aborda é a deidade, é a filiação divina de Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 5. Deixa eu lhe dizer, em segundo lugar, a narrativa do capítulo 5 do Evangelho de João é uma narrativa descritiva, não é uma narrativa normativa. Isso é interessante, fazermos esta ressalva dentro da hermenêutica bíblica escriturística. João, ele faz uma narrativa descritiva. Ele não faz uma narrativa normativa. 3. É interessante observar que o versículo 4, ele é colocado em dúvida a sua autenticidade nos manuscritos originais do Novo Testamento. Se você não sabe, eu posso lhe explicar rapidamente. Os manuscritos, haviam dois tipos: manuscritos unciais, manuscritos cursivos. Os manuscritos doravante eram produzidos ou em pergaminhos, a pele, o couro curtido dos animais, ou em papiros, determinadas entrecascas de plantas aquáticas provenientes do Egito ou da Índia. Bom, o manuscrito uncial
era aquela cópia original. Ele é chamado manuscrito uncial porque todo ele é grafado em letras maiúsculas e juntas. E os manuscritos cursivos são o contrário, são em letras minúsculas e separadas. Algumas Bíblias, notadamente de estudos, e na edição Almeida, revista e atualizada, destaca o versículo 4 entre colchetes. Os senhores, as senhoras já observaram isso? Acredito que boa parte de vocês já observaram e sabem disso. Aí na contracapa da Bíblia está dito a observação: todo o conteúdo entre colchetes não se encontra nos manuscritos originais do texto sagrado. Significa dizer que é ponto pacífico de dúvida a certeza ou não de que esse texto foi compilado depois e acrescentado ao manuscrito, ou se ele não tem nenhuma eficácia no texto original. Vocês estão entendendo até agora? O versículo 4, eu vou destacar de novo. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos separar só o versículo 4. Não é estranho? Você que é estudioso da Bíblia, modéstia à parte, tal qual como eu, quando você lê um versículo desse, não soa estranho? O fato, lembra-te de que a narrativa de João é descritiva. Ele não vai entrar no mérito da questão, ele vai fazer a descrição do milagre. O foco de João é destacar que Jesus é Deus, que Jesus tem poder, que Jesus fez e faz e fará milagres. Esse é o seu objetivo. Ele descreve todo o cenário, ele faz toda a descrição sem se preocupar com a religião, com o credo, com a opinião. Ele faz a narrativa do milagre. Aí dentro da descrição, ele fala agora, o apóstolo João, de uma crença popular muito comum naquela época. Você sabia que o que o versículo 4 está dizendo? Eu não nego e eu não afirmo a veracidade desse texto. Ora, se os especialistas, se os biblicistas, se os doutores em Bíblia, muito mais conhecedores do que eu, pessoas, algumas delas, até PhDs, não chegam a um consenso para afirmar categoricamente esse versículo não está originalmente na Bíblia, ele não tem certeza. Mas também o outro lado também é verdade. Alguém poderá dizer, esse versículo não se encontra nos manuscritos originais da Bíblia. Alguém também pode questionar, não se encontra nos manuscritos originais que foram encontrados. Quem nos garante, com certeza, de que todos os manuscritos originais da Bíblia tenham sido encontrados? Bom, o que eu quero agora tecer comentário era da crença popular, supersticiosa, tradicional daquele tempo. Eles tinham a crença primeira do poder medicinal, terapêutico das águas do tanque de Betesda.
E era natural que se propalasse essa ideia. E que através da propalação dessa ideia afluísse muitas pessoas necessitadas, acreditando num suposto poder medicinal terapêutico das águas do tanque de Betesda. Isso é um sentido da crença popular. Agora vem o outro sentido, de mais difícil compreensão lógica, plausível, à luz do texto geral das Escrituras, porque é uma regra básica de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos nos dar ao desfrute de interpretar um texto isoladamente, porque às vezes o texto pode se criar um pretexto e um pretexto para uma heresia. Então a regra fundamental da hermenêutica bíblica é a de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Bom, existe alguma coisa nas Escrituras acerca de um fenômeno, de um fato semelhante a esse? Não, definitivamente não existe nada parecido. Então a informação do versículo 4, ela é estranha. Ela é diferente, ela é inusitada. E João não se detém ao fato, ele se detém à narrativa descritiva. E havia a crença entre os judeus naquela época, a crença popular muito difundida, que em determinado tempo as águas do tanque eram agitadas. Foi uma ligação que entrou aqui e eu não posso atender agora, irmã. A irmã está na sintonia, graças a Deus. Eu estava dizendo... a irmã Eufrosina, se a senhora estiver aí ao vivo na live, eu não posso atender agora, irmã. Depois eu falo com a senhora, viu? Obrigado. É a terceira vez que liga. Glória a Jesus. Ligações aqui chegando, gente, na hora aí atrapalha um pouco, viu? Mas vamos lá. Havia a crença popular de que as águas do tanque eram agitadas e um anjo agitava aquelas águas e o primeiro que descia ao tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ora, havia um determinado tempo em que a água realmente do tanque era agitada. E isso é explicado pela geografia onde se encontrava o tanque de Betesda. Qualquer pessoa pode fazer a pesquisa e saber que as águas do tanque de Betesda, elas eram originadas de fontes que estavam acima do nível do mar, e quando nas estações chuvosas chovia com mais intensidade, naturalmente aquelas águas elas tinham um volume maior e quando desciam ao tanque a água naturalmente era agitada. Aí quando a água era agitada já havia a crença popular, a superstição popular de que aquela água estava sendo agitada pelo tanque. Pastor, você está negando? Não, eu estou explicando. Eu estou dando algumas explicações lógicas, aceitáveis e plausíveis. Mas o que importa realmente no estudo do tanque de Betesda? Realmente é difícil saber o que acontecia no tanque. Os elementos textuais não permitem afirmar e nem negar definitivamente que um anjo descia e agitava as águas do tanque. Eu não posso afirmar 100% de que o que está colocado aqui entre colchetes não está originalmente no texto sagrado. O que eu posso dizer é que não teve nenhum manuscrito original da Bíblia comprovado que estivesse a presença do versículo 4.
Isso eu posso afirmar porque existem provas científicas, arqueológicas, pesquisadas e comprovadas dos manuscritos originais, e nenhum deles até hoje se comprovou a existência e a presença do versículo 4. Mas é aquilo que eu disse, pode ter algum manuscrito que não foi encontrado. Então, 100% eu não posso afirmar, à luz da Bíblia, de que o versículo 4 não está originalmente na Bíblia. É provável que não esteja. Mas eu posso afirmar com segurança acerca da crença popular difundida na época através da superstição e da crendice e da ignorância do povo no desconhecimento da Escritura de Deus e do Deus da Escritura. Isso podemos afirmar com segurança. O versículo 7 é a resposta, é a opinião do enfermo. João apenas faz a narrativa descritiva do que disse o enfermo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meus irmãos, não é possível afirmar conclusivamente que o versículo 4 foi escrito pelo próprio João ou por um copista posterior que apenas acrescentou a informação ao texto. Isso era muito comum acontecer no Antigo Testamento. Podemos continuar. A descrição ocorria no tanque de Betesda não é apresentada como sendo necessariamente a opinião e a crença do autor. É por isso que eu sempre fico destacando narrativa descritiva. Essa narrativa descritiva não significa necessariamente a opinião ou a crença do autor. Talvez o escritor bíblico apenas esteja informando a opinião do homem doente. É provável. Ele está fazendo o relato da opinião do homem enfermo. O versículo 7, por exemplo, deixa claro que o paralítico realmente tinha essa opinião, já estava inculcada na cabeça dele. Vocês sabem que uma mentira repetida várias vezes, ela passa como verdade. Vocês não sabem disso? Uma mentira que é repetida várias vezes, ela às vezes passa como verdade. Então essa era a crença popular que era difundida, alarmada, propalada naquela época, de que realmente um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mais importante do que toda essa discussão é a percepção da mensagem do texto. E qual é a mensagem principal do texto? A nossa crença não está fundamentada na descida ou na subida suposta de um anjo, no poder suposto de uma água que tenha tratamento medicinal ou terapêutico. A ênfase do texto é o poder de Jesus Cristo. É o poder daquele que é Deus bendito eternamente, para que a nossa fé esteja apoiada não na crendice popular, não na superstição religiosa, mas para que nós estejamos fundamentados no poder do Emanuel, o Deus conosco, Jesus,
Deus bendito eternamente. Amém. Nossa irmã Francineide Oliveira, esposa do presbítero Mazinho, Congregação das Cacimbinhas, Distrito e Campo de Trussu, Acopiara. Pastor Antoniel, ele é pastor em Itarema. Graças a Deus pela sua audiência. Nossa irmã Ana Ruth também está conosco. Nosso irmão Vitor Silva também está conosco. O irmão Vitor, Congregação dos Torrões, Itarema. Glória a Jesus. Paz do Senhor. Nosso irmão Carlos Batista, a irmã Thalita Rodrigues, também na sintonia. Saudações, pastor Paulo de Tarso e sua família. Nossa irmã Rosilene Silva, nosso pastor Júnior. Paulo, descia ou não descia? Júnior, eu não posso afirmar 100%, Júnior. Você viu os argumentos, você viu as minhas colocações, eu não posso afirmar 100%. O que eu afirmo é que a narrativa de João é descritiva, é de que o versículo 4 não se encontra nos manuscritos originais da Bíblia e de que a ideia da água agitada e da descida do anjo era uma crença popular supersticiosa que predominava em torno e em função do tanque de Betesda. Tá certo, Júnior? Então, Júnior, sairei pela tangente. A tangente eu sairei, Júnior. Você sabe, você é pregador do Evangelho. O que eu estou dizendo, você sabe. Você está só levantando o debate que é importante. É importante para que os demais tenham ciência. Tenham ciência e... liso feito mussu. É verdade, eu sou mais liso do que um mussu ensaboado à beira de um açude. Moral da história, gente, para não ficar nenhuma dúvida, viu? João capítulo 5 é uma narrativa descritiva, não é uma narrativa normativa. A ideia do apóstolo João é destacar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. A ideia também de João é mostrar que nós devemos centrar a nossa fé no Filho de Deus. E o versículo 4 é o resumo de tudo que eu falei. O versículo 4 não se encontra nos manuscritos originais da Bíblia e a ideia do anjo em certo tempo, agitando as águas do tanque de Betesda, era uma crença popular, supersticiosa, sem nenhuma fundamentação bíblica. O fato é que Jesus curou o paralítico e depois encontrou o rapaz no templo e lhe dá a última orientação. Já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Nosso pastor Júnior nos parabeniza. Muito boa a sua iniciativa de ensinar a palavra. Obrigado, Júnior. Sigamos. Conto com a sua audiência na medida do possível, a sua participação. E se você desejar também entrar na sala do bate-papo ao vivo, nós poderemos dividir a tela. Eu mando daqui e você rebate de lá. E assim a gente vai juntando os argumentos e vamos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem,
ainda dá tempo falar sobre o milênio. A irmã Aline sugeriu para que nós conversássemos um pouco acerca do milênio. O milênio, como já diz a própria expressão, será um período de 1000 anos em que Jesus reinará na terra com a igreja glorificada. Será um período de paz, longevidade, prosperidade, saúde, santidade. Será um paraíso aqui na terra, temporário, 1000 anos. Durante os 1000 anos em que Jesus estará reinando com a igreja glorificada, Satanás e a sua corja estará preso por igual período. E um dos objetivos do milênio será a prova definitiva e cabal de que o homem, por natureza e por si só, é mau e tendencioso ao pecado. Mesmo assim, neste período em que tudo irá corroborar a paz, o bem, a prosperidade. Mesmo assim, pecadores levantar-se-ão contra Deus, contra o reinado de Jesus. Mais uma vez, estará provado de que o homem, por natureza, é mau e corrompido. Bem, sejamos fiéis a Deus, praticantes da verdade, não apenas ouvintes esquecidos, para que nós, a igreja, glorificada um dia, aperfeiçoada, remida, salva e promovida por nosso Senhor Jesus, para que nós possamos, com Cristo, reinar no milênio. Eu espero que os meus irmãos venham a estar comigo e estejamos juntos, reinando, glorificados, triunfantes, trabalhando no reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto posto, o relógio vai bater 20 horas. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a presença de todos vocês. Espero, sinceramente, através desses debates, temas sugeridos ao vivo, em que nós, nas nossas limitações, tentamos dirimir algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos das Escrituras. Espero despertá-los ao aprendizado, à leitura e ao conhecimento das sagradas letras. Modéstia à parte, a glória seja dada ao nosso Deus. 50 anos de vida que tenho são 50 anos para Deus. Modéstia à parte, com 10 anos de idade, já tinha lido a Bíblia 2 vezes. E desde os 10 anos, eu leio a Bíblia mais de uma vez todo ano.
Não vou dizer quantas vezes ou quantas dezenas de vezes já li a Bíblia, porque alguém eventualmente malicioso poderá dizer: o Paulo é um exaltado, está na internet dizendo que leu a Bíblia tantas vezes. Então, eu sou eterno aluno, aprendiz, mas sou amante das sagradas letras e leitor sistemático, habitual das Santas Escrituras, e cada dia e cada vez mais aprendo as sagradas letras. Assim sendo, amanhã, às 19 horas, a nossa escola bíblica, estaremos estudando mais uma lição para a glória de Deus e a edificação do seu povo. Amanhã, às 19 horas. Acesse o meu canal do YouTube, Pastor Paulo de Tarso. Esta live eu vou editá-la na sua íntegra, sem nenhum corte, e vou postar ainda hoje no meu canal do YouTube. Assista novamente, confira, reflita, curta, comente, divulgue com os seus contatos, me ajude a lhe ajudar. Bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a compreender as Escrituras, a vivermos de acordo com a mesma, para que em tudo nas nossas vidas o teu nome seja glorificado. Continua abençoando o teu povo, ajudando-nos a enfrentar e vencer esta quarentena. Igrejas e templos estão fechados, mas a igreja, organismo, coluna e firmeza da verdade, não está fechada, não está parada. Pedras vivas que nós somos, estamos atuantes, te bendizendo, te glorificando e te adorando. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos estar preparados para o advento do arrebatamento da igreja ou a nossa promoção às mansões celestiais. Pai, nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor.